Início do livro do profeta Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Osias, um dos sacerdotes de Anatote, da tribo de Benjamim. Foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo: Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Disse eu: Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo. Disse-me o Senhor: Não digas que és muito novo. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defender-te, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse-me: Eis que ponho minhas palavras em tua boca. Eu te constituí hoje sobre povos e reinos, com poder para extirpar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as sementes ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, imaginem por um momento um campo vasto e fértil, pronto para o plantio. O sol nascente lança seus primeiros raios dourados sobre a terra úmida, e um agricultor, com um saco de sementes a tiracolo, caminha decidido em direção ao horizonte. Esta cena, aparentemente simples, carrega em si uma profunda mensagem sobre nossa jornada espiritual e o chamado de Deus em nossas vidas. Hoje, as palavras do profeta Jeremias e a parábola do semeador narrada por Jesus nos convidam a refletir sobre o chamado divino e a frutificação da palavra de Deus em nossas vidas. Somos, ao mesmo tempo, o campo a ser semeado e os semeadores chamados a espalhar as sementes do reino. Comecemos com o chamado de Jeremias. E antes de formá-lo no ventre materno, eu o conheci. Antes de seu nascimento, eu o consagrei e o designei profeta para as nações. Que declaração extraordinária! Pensem nisso por um momento. Antes mesmo de Jeremias dar seu primeiro suspiro, Deus já o conhecia intimamente. Antes que seu coração batesse pela primeira vez, Deus já tinha um propósito para sua vida. Esta verdade não se aplica apenas a Jeremias. Cada um de nós foi conhecido e amado por Deus antes mesmo de nosso nascimento. Cada um de nós tem um chamado único, um propósito divino. Talvez você esteja pensando: mas eu não sou um profeta como Jeremias. Sou apenas uma pessoa comum. Permítame desafiá-lo a pensar diferente. O chamado de Deus não é reservado apenas para figuras bíblicas ou líderes religiosos. Cada batizado é chamado a ser profeta em seu próprio contexto. O pai que ensina seus filhos sobre o amor de Deus, a enfermeira que cuida de seus pacientes com compaixão, o empresário que conduz seus negócios com integridade, todos estes são de profetas e em seus próprios campos, proclamando o reino de Deus através de suas ações e palavras. Mas, assim como Jeremias,
Muitas vezes nos sentimos inadequados para o chamado. Senhor Deus, respondeu Jeremias, e eu não sei falar, sou apenas uma criança. Quantas vezes nos sentimos assim? Inadequados, despreparados, com medo de falhar? A resposta de Deus a Jeremias é a mesma para nós hoje. E não diga que é muito jovem, pois a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Ele não está procurando por nossa habilidade, mas por nossa disponibilidade. Quando nos colocamos nas mãos de Deus, Ele nos equipa com tudo o que precisamos para cumprir sua vontade. Agora, voltemos nossa atenção para a parábola do semeador contada por Jesus. E eis que o semeador saiu a semear. Esta imagem familiar do agricultor espalhando sementes é rica em significado espiritual. Primeiro, notemos a generosidade do semeador. Ele não é mesquinho com suas sementes, espalhando-as amplamente, até mesmo em lugares que parecem improváveis de produzir uma colheita. Da mesma forma, Deus é generoso em espalhar sua palavra, seu amor e sua graça. Ele não reserva estas dádivas apenas para os imerecedores, mas as oferece livremente a todos. As diferentes condições do solo representam os vários estados do coração humano. O caminho pisado, onde as aves vêm e comem as sementes, pode representar um coração endurecido pela rotina, pelo cinismo ou pela indiferença. A palavra de Deus não consegue penetrar e é rapidamente levada embora. 2. O solo pedregoso, onde as sementes brotam rapidamente mas logo murcham, pode simbolizar um entusiasmo superficial pela fé, que desaparece na primeira dificuldade. 3. O solo com espinhos, onde as plantas são sufocadas, pode representar uma vida tão cheia de preocupações mundanas e da busca por riquezas que não há espaço para o crescimento espiritual. 4. E finalmente, a boa terra, que produz uma colheita abundante, representa um coração aberto e receptivo à palavra de Deus. A pergunta que devemos nos fazer é: que tipo de solo sou eu? Como estou recebendo a semente da palavra de Deus em minha vida? Talvez você se identifique com o solo pedregoso. Você se entusiasma com retiros espirituais ou sermões inspiradores, mas logo volta à sua rotina, esquecendo-se do que aprendeu. O desafio para você é aprofundar suas raízes, dedicando tempo diário à oração e ao estudo da palavra. Ou talvez você se veja como o solo com espinhos. Sua vida está tão ocupada, tão cheia de responsabilidades e distrações, que você mal tem tempo para Deus. O convite para você é reavaliar suas prioridades e arrancar os espinhos e que sufocam sua vida espiritual. Mas lembrem-se, queridos irmãos e irmãs, que o estado do nosso solo não é permanente. Com a graça de Deus, um coração endurecido pode ser arado e amolecido. Um solo pedregoso pode ser limpo. Os espinhos podem ser arrancados. E aqui está a beleza da misericórdia de Deus. Ele continua semeando, não importa quantas vezes tenhamos falhado em produzir frutos no passado. Cada novo dia é uma oportunidade de preparar melhor nosso coração para receber sua palavra. Mas não somos apenas o solo, somos também chamados a ser semeadores. Assim como Jeremias foi enviado como profeta às nações, assim como o semeador saiu a semear, nós também somos enviados ao mundo para espalhar as sementes do amor, da esperança e da fé. Pense nas oportunidades que você tem diariamente de semear. Uma palavra gentil para um colega de trabalho estressado, um ato de generosidade para um vizinho necessitado, um momento de escuta atenta para um amigo que está passando por dificuldades. Todas estas são formas de semear o reino de Deus. E lembrem-se das palavras de encorajamento que Deus deu a Jeremias. E não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Quando saímos para semear, quando respondemos ao chamado de Deus em nossas vidas, não estamos sozinhos. O mesmo Deus que nos chama, nos acompanha e nos fortalece. Às vezes, podemos nos sentir desanimados se não vemos resultados imediatos de nossa semeadura. Mas a parábola nos lembra que o crescimento muitas vezes acontece de forma invisível, sob a superfície. Nossa responsabilidade é semear fielmente,
O crescimento e a colheita estão nas mãos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, ao sairmos daqui hoje, levemos conosco esta dupla missão: preparar o solo de nossos corações para receber a semente da palavra de Deus e ser semeadores corajosos e generosos no mundo ao nosso redor. Que possamos dizer como o salmista: "E eis-me aqui, Senhor, eu venho para fazer a tua vontade." Que possamos, como Jeremias, superar nossos medos e inadequações, confiando na presença e no poder de Deus. E que possamos, como o semeador da parábola, espalhar amplamente as sementes do reino, confiantes de que Deus fará crescer e frutificar. Que o Senhor abençoe o solo de nossos corações. Que Ele fortaleça nossas mãos para semear. E que, ao final de nossas vidas, possamos contemplar uma colheita abundante para a glória de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.